glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Eu estou muito feliz e grata por ter essa oportunidade de trazer essa palavra profética, essa palavra para você nesse dia. Porque Deus, Ele sempre usa uma boca para falar com os seus escolhidos, com os seus santos, com aqueles que Ele separou, que é aqueles que Ele está tratando. Então, eu já vou logo direto ao ponto, né? Depois Deus vai acrescentando mais palavras. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará as feridas. Antes que você vá dizer, Deus não machuca ninguém, Deus não faz mal para ninguém, Ele te deu sopro de vida e Ele te tira a vida. Alguém pode dizer não à hora da morte? Alguém pode dizer não, eu não quero ir agora? A morte vai sair? A hora que está determinado para você partir, clame a Ele. Se Ele tiver misericórdia, Ele prolonga alguns dias, mas você não vai ficar aqui. Teus dias estão contados e estão na conta dEle. Então esse negócio de dizer que Deus não castiga, não, Deus castiga quem Ele ama. Porque quem Ele não ama, Ele tchau, tchau e benção. Por isso que tanta gente sofre, porque Deus tem misericórdia. Ele permite o sofrimento para que você o busque. Então se você é daqueles que acham que Deus não é mau, não, Ele não é mau, Ele quer o teu melhor. Sempre, Ele quer o paraíso para você. Ele está com um enorme, gigante paraíso, com as melhores regalias que você pode imaginar. Apenas vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então Deus não suporta o orgulhoso. E a lição de hoje, a missão que eu tenho hoje é te dizer, Deus não suporta orgulho e Deus abate o orgulhoso. Porque o primeiro pecado que existiu desde todos os tempos foi o orgulho. Quando o diabo se orgulhou, né, Satanás, Lúcifer, se orgulhou de ser o anjo da luz, se rebelou contra Deus por causa do seu orgulho e quis o trono de Deus e desejou o lugar de Deus. Então, quando você é orgulhoso, você quer o lugar de Deus na tua vida. Você é o Deus da sua vida. Isso é orgulho. Quando você se endeusa e não se submete à vontade perfeita de Deus para a tua vida. Não, porque tem que ser do jeito que eu quero. Não, mas na palavra está escrito assim. Deus é assim, a lei de Deus é perfeita, as ordenanças de Deus são perfeitas, os mandamentos de Deus são perfeitos. Mas o orgulho não nos deixa viver na perfeição. E essa perfeição vai nos levar à salvação e ao paraíso. Mas o orgulho te afasta de Deus, te faz cair em laços, em mais e mais pecados. O orgulho, ninguém gosta, né? Eu tenho certeza que os verdadeiros orgulhosos já desligaram e não vão assistir, porque o orgulhoso não gosta de ser chamado de orgulhoso. Porque eu sou meu Deus, eu me sirvo, tem que ser tudo do meu jeito. E não importa se é marido de outra, se é esposa de outro, não importa, é o meu eu que tem que prevalecer. Então o orgulho te faz ficar no pecado porque é o teu eu que tem que prevalecer e não a submissão à vontade de Deus. E aí, eu tenho certeza que a principal barreira que Deus precisa quebrar no seu cônjuge, na sua amada, no seu amado, é o orgulho. E quando você mexe com o orgulho de alguém,
você precisa mexer nos seus alicerces, nas suas bases. E Deus faz isso. Não se preocupe, Deus ama seu cônjuge, porque se ele não amasse, ele já tinha ceifado. O anjo da morte está ali para obedecer. A hora que Deus fala, chega, chegou. E se tem alguém na face da terra que consegue driblar a morte, me mostra. Aonde? Não. Até a medicina fala, quando chegou a hora, não tem o que fazer. Não existe o que fazer. Tratamentos paliativos são para doenças paliativas que têm soluções. Mas quando é a hora, não tem. Não tem. Então o orgulhoso vai ser tratado por Deus. Então que você fique bem entendido nesse ponto. Você não é o Deus da tua vida. Porque você não escolheu a hora que você ia nascer, você não escolhe a hora que você vai morrer, a hora que você vai partir, você não escolhe como você vai ser julgado. Porque você vai ser julgado de acordo com a lei de Deus e não de acordo com o que você achou que deveria ser. E vai ter uma régua ali, muito assim, quem tinha acesso, quem tinha todo o acesso à palavra de Deus todos os dias e quem nunca teve uma Bíblia nas mãos. Quem não sabe ler e escrever, vai ter uma régua ali para separar. Em qual grupo você está? Agora eu vou sumir com todas as Bíblias da minha casa para dizer que eu não tinha acesso. Você tinha acesso. No momento que Deus te deu um dinheiro, você tem acesso a comprar. E você compra o que você acha que é melhor para você. Por causa do teu orgulho, você deixa de comprar uma Bíblia e Deus sabe. Deus sempre sabe qual que é a tua prioridade do teu coração. Deus conhece. Então, se chegou a situação da sua vida, assim como a minha, chegou ao ponto que chegou, é porque aqui tem algo a ser tratado. Aqui sempre tem algo a ser tratado. E aí, em Oséias no capítulo, se não me engano, capítulo 3, o meu povo, capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então você que é pastor, que é pregador, que é bispo, que é missionário, você que se esqueceu de pregar a verdade, a palavra de Deus, e não foi nos achismos do mundo, você que está pregando a palavra de Deus, a verdade, você vai ser sacerdote eterno, no reino eterno. Mas você que não prega a verdade, e eu vou te falar, se você me mostrar em algum lugar na Bíblia que está escrito que divorciado pode casar, eu vou, porque eu na minha concepção, quando alguém vem me ensinar alguma coisa, tem que ter 3 textos bíblicos dando base para aquele ensinamento. Quando Deus me chama para a liberdade, não é para pecar, não é para adulterar, não é para casar e adulterar a vida de outra pessoa. Então, quando eu pego Coríntios 19, Mateus 19, onde Deus ali permite o divórcio em caso de adultério, e eu ajunto ali uma frase de que a liberdade é casar de novo, me perdoe. Deus não se contradiz. Adultério, sempre se adultério. Casar com adúltero comete adultério. Você vai casar com um divorciado, você comete adultério. Então esses sacerdotes que Deus separou para serem sacerdotes, eles, quando eles ensinam a verdade, eles vão ser sacerdotes eternos. Você é responsável pelo povo que você está ensinando. Independente de vocês. Não, eu não sou ninguém.
Não, você é sacerdote do teu lar, você é sacerdote dos teus filhos, você é sacerdote da tua casa. Porque aqui está escrito, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Entendeu aonde você se perdeu? Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ele pega pesado? Ele vai para os teus filhos? Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo e pela transgressão dele tem desejo ardente. Então, ali as ofertas dos sacerdotes, que eram o alimento dos filhos dos sacerdotes. Então, eles estavam desejando o pecado para que eles tivessem mais ofertas. Parece um barulho de um carro estragado, passando. O meu povo consulta madeira, vara, que não responde. Então, assim, o livro de Oséias é uma mensagem para sacerdote, para pastor. Não adianta. E ele pega exatamente na ferida do adultério. Oséias pregou contra o adultério. Não somente contra o adultério de marido e mulher, mas contra o adultério de trair a vontade de Deus para a tua vida e fazer a vontade de Mamão na minha vida, a vontade dos meus deuses da terra. Jesus Cristo deixou bem claro que o maior inimigo do teu coração é o dinheiro. O dinheiro compete com Deus no teu coração. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Deus é Deus da vida e Deus da morte. Você já entendeu que não tem discutir com Ele. É do jeito dele e pronto. E aí você vai dizer, eu vou ficar prisioneiro de Deus. Não, é o contrário. Você é prisioneiro do pecado e da morte, que te trará sofrimento eterno. Já está fazendo aqui. Então isso é um cativeiro. Isso é prisão. O pecado e a morte. O que o diabo faz? O que o inimigo faz? Ele faz você achar que ele é bonzinho e que Deus é mau. Essa distorção acontece por quê? Porque o diabo quer que você seja confundido a achar que Deus é mau e não, Deus te chama para a liberdade. Não é assim que Jesus falou? Quando eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa liberdade em Deus de eu servir para a eternidade em alegria, com saúde, com felicidade, isso você só encontra em Deus. Enquanto que o cativeiro de Satanás, ele está em cativeiro. Enquanto que o sofrimento eterno de Satanás e todos que com ele andam. Então, quem que é o cativeiro? Então, vamos colocar cada um no seu devido lugar. Deus nunca foi mau e nem será. Outra coisa que muitos, até pastores, ensinam, que o mundo é do mal. O mundo é do mal quando você deixa. O do Senhor é os céus e a terra e toda a sua plenitude. Então tudo é do Senhor. Está escrito, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então quando eu leio Gênesis, capítulo 1, onde Deus criou os céus e a terra, quem criou? Não foi o mal, não. O mal só sabe destruir. Todo dia nasce vida. Em todo lugar, porque Deus criou e Deus continua permitindo nascer vida. E o diabo veio para destruir. Então, essa destruição do diabo, ela se vem
quando Deus permite, como aconteceu com Jó, né? Em Jó fica muito claro quem que é o destruidor, quem que quer o teu mal e quem não quer. Quem quer a tua remissão. Então, Deus conhecendo o interior do teu coração, Ele sabe aonde Ele tem que te tratar. E Ele tratou Jó, em toda a integridade de Jó. E Jó não pecou. E Jó foi restituído em dobro. Então, quando você quer receber bênção, você quer ganhar a tua família de volta e ir em dobro, né, com muitas bênçãos, Deus te passa pela prova, Deus te passa pela fogo. Ah, mas Deus não pode. Eu já expliquei. Deus é o dono da vida e da morte. Se tiver alguém aqui dizendo que pode controlar a hora da sua morte, me perdoe, mas não tem como discutir isso com Deus. Porque quem te sentenciou à morte foi o diabo. Lá no pecado no Jardim do Éden, ele instruiu a comer a fruta, porque aí vivereis. Então, é uma outra mentira. Vivereis e morrereis. Toda vez que o diabo te fala uma coisa, pode pesquisar na Bíblia. É mentira dele. Ele mentiu para Jesus, que ele tinha toda a terra e ele podia dar todos os reinos da terra. O próprio Jesus fala, o próprio Paulo fala, que todos os reinos da terra pertencem a Deus e Deus permite cada um para tratar cada povo e cada pessoa. Então não tem, e sempre de novo você vai encontrar textos que refutam qualquer palavra que o diabo fala. Ele não falou mal de Jó? Ah, mas é que Jó, você dá tudo para ele, você o cerca com uma cerca para ele, nenhum mal chega perto dele, nem nada que é dele. Então o diabo, ele sempre quer achar uma brecha para te acusar. Onde estão os teus acusadores? Então, ó, o diabo fazendo a cabeça deles. Então, todos aqueles que estão te acusando, é o diabo fazendo a cabeça deles. E aí você continua sendo orgulhoso. Vamos voltar ao assunto do orgulho, né? Aqui tinha uma parte que eu queria ler aqui, que ele fala aqui para o povo de Israel que ele não traria tanto sofrimento sobre os seus filhos, porque quem errou foi a mãe, né? Quem se tornou adúltera foi a mãe, e que os filhos não mereciam sofrer. Então, para os filhos não sofrer, Deus os recolhe antes, para que a mãe sofra mais ainda, por causa de todo o erro que cometeu, né? E eu não acho o texto aqui, eu deveria ter marcado. Então eu vou estar orando aqui por você, que pelo amor de Deus, Deus é amor, o amor verdadeiro, até isso é outra coisa que o inimigo quer tirar e roubar da tua mente, que o mundo tem amor, não, o mundo nunca teve amor, nada de que é de pecado é amor. Por isso que os amantes se odeiam e se matam muitas vezes. Eles se autodestroem porque não existe amor no pecado. É uma fachada bonita, né, de viver em amor, em liberdade, mas não é. Porque ali vem doenças, ali vem tantas coisas terríveis junto com o pecado. Então o amor vem de Deus, o amor é um atributo exclusivo de Deus. Deus é amor e importa que o adoremos em amor. E junto com o amor vem toda a lei. Então quem não obedece à lei não tem amor. Porque quando eu amo uma pessoa, eu quero que ela seja salva.
eu oro por ela para que ela seja salva, eu me santifico para que a minha oração tenha algum valor, para poder salvar alguém. Isso é amor. Agora, quando não é o amor, é orgulho. Eu quero é que o outro vá para o inferno comigo, na bebedeira, no pecado, no adultério, na prostituição. Isso não é amor, isso é orgulho. E Deus passa longe do orgulhoso, da orgulhosa. Então, quando é orgulho, não é amor. Porque o orgulho é o eufemismo. O orgulho é eu sou meu Deus e eu faço a minha lei e na minha lei o meu adultério está legalizado. Então, tem muitos sacerdotes, né, como diz ali, muitos sacerdotes, como dizem Oséias, que não estão pregando a verdade, não estão pregando o conhecimento, porque o orgulho não deixa. Então, são pessoas orgulhosas ensinando outras pessoas orgulhosas a continuarem sendo orgulhosas e a lutarem contra a verdade. Lutarem contra a verdade. Essa verdade aqui, que é a única que salva, que liberta. Essa verdade que é a única que verdadeiramente nos dá vida e vida em abundância. E como é bom servir a Deus com alegria. Como é bom servir a Deus com amor. Como é bom servir a Deus com retidão. Então, assim, o amor de Cristo pela igreja, ele é semelhante ao amor de um homem pela esposa, onde o marido dá a vida pela mulher. Esse amor de Cristo pela igreja, ele é o maior exemplo de amor que existe. Eu amo esse amor. Eu amo me sentir amada pelo Senhor. E quando eu me sinto amada pelo Senhor, isso me traz vida. Isso me traz abundância de vida. Olha só que lindo esse amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Não é lindo? Mesmo que eu tivesse os melhores dons, que é orar em línguas para me santificar, eu ainda assim seria algo barulhento, sabe? Faz barulho para o mundo escutar barulho, mas não é amor. Então esse barulho não é sentimento, você sabe, não pelo barulho, mas por ações de salvação. Isso é amor. Então não adianta eu falar línguas, fazer blá 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 blá, muito barulho. Não adianta eu fazer o escarcéu convencendo pessoas se eu não tenho amor pela alma do outro. Que é o amor de Deus de querer a salvação do outro. Não é amor, é destruir o outro. Quando eu destruo o outro, eu me destruo junto. Então essa posse, sentimento de posse que o orgulho traz e tem que ser meu, né? Isso faz com que o adultério tem que ser legalizado por causa do orgulho do adúltero e de todos aqueles que de alguma maneira compactuam com o pecado, né? Aí continua nos dons, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que tivesse toda a fé, uma fé, né? De tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Jesus foi bem enfático aqui nessa parte, quando ele disse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas em teu nome curamos, expulsamos demônios, e em teu nome falamos em línguas e profetizamos, em teu nome. Então, se não tem amor,
amor de verdade, faz por fazer, faz pelo salário, faz porque foi mandado por alguém, faz porque faz parte da agenda. Cuidado com a tua agenda. Se não tem amor, nem vá. A fé para transportar os montes. Então, isso é uma fé assim que você pega um monte, punha lá no mar. Nossa, uma fé maior do que o próprio Cristo fez, os prodígios e sinais. Então, os caras podem ter, o sacerdote pode ter os milagres que for, mas se não tem amor, e Deus é amor, nada é. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso aqui é muito profundo, porque aqui pega em tudo que você tem. Tudo que você tem. Eu pego tudo que eu tenho e dou para os pobres. E você sabe que quando você distribui para os pobres, aquilo some rápido, não tem retorno, nem juro, nem nada. Sumiu, tá? Porque o pobre, ele é faminto. Ele precisa para necessidades emergenciais e ele vai gastar. E já tem dívidas. Então, é como colocar água na areia. Vai sumir rapidão. Você pega um copo de água e joga num monte de areia, vai sumir a água. Ainda mais no sol quente. Vai evaporar muito rápido porque a areia é branca. Enfim, tem vários fatores físicos envolvidos. Então, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, isso é dar a vida, né? Dar a vida pelo Evangelho. Eu vou lá pregar na África, eu vou lá fazer meu nome, eu vou lá pregar nos países que mais perseguem, porque eu sinto o chamado. Mas se não tem amor, também nada adiantou. Nada adiantou. O amor é sofredor. Ah, mas eu não suporto sofrer, porque eu. O amor é benigno, benigno de bondade, de benignidade. O amor não tem inveja. Então, não é porque o outro tem, porque o outro é, porque o outro isso, não tem inveja, não quer o lugar do outro, não quer nada do outro. Então, o amor não trata com leviandade. Leviandade é superficial para parecer amor. O amor não se ensoberbece. Essa soberba. A característica principal do divorciado é a soberba, é o orgulho, né? Então, o orgulho de não reconhecer que também errou. Então, se você chegou nesse ponto do deserto, onde Deus te chama para reconciliar com Deus, saiba que nada disso teria acontecido se você não tivesse se afastado de Deus. Mas o teu orgulho não deixou você ver isso antes. E o teu orgulho vai sendo quebrado dia a dia. É ou não é? Você está sendo quebrada e quebrantada todos os dias. Por quê? Porque o teu orgulho precisa morrer, precisa acabar. O amor não se porta com indecência. Muita palavra por detrás disso, né? O amor não busca os seus próprios interesses. Então, ali vem a palavra principal. Não é o meu interesse que interessa, é o interesse de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que o homem cuida da sua esposa e dos seus filhos, que a esposa cuide do seu marido e de seus filhos. Por quê? Porque está escrito que quem não cuida dos seus negou a fé
e é pior do que os ímpios. Então não adianta cuidar do outro, porque negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, o amor não cuida do seu próprio interesse de querer ser feliz servindo outra pessoa. Não é essa outra pessoa, é a pessoa que Deus colocou como primeira aliança do teu lado. Mas aí você não quer se submeter a essa situação de amar essa pessoa. Você prefere amar outra pessoa. E Deus te reprova por isso. E eu demorei para aprender isso. Deus colocou uma pessoa do meu lado. Então não adianta eu querer substituí-la por ninguém. Porque ninguém pode substituir o que Deus colocou. Eu posso até buscar brecha e querer convencer o Papa e todo mundo que não é mais aquela, agora é essa. Só que o que separa o homem da mulher é a morte. E eu comecei o vídeo falando sobre a morte, que ó, quando Deus quer, ó, você já era. Quando Deus quer, ele já era. Se Deus não quisesse ele do seu lado, ó, já era para ele ou já era para tu. Ou já era para você já era para ter ido. Se era para vocês se separarem, mas não. Era para vocês continuarem juntos, se afiando para a obra de Deus. Por quê? Porque não existe ninguém mais perfeito para te alinhar, para seguir a Deus do que essa pessoa. Porque para ficar do lado dela, eu tenho que seguir tudo isso aqui muito à risca. Se caso contrário, não vai dar certo. E aí você descobre que não é nada sobre o cônjuge, é tudo sobre Deus. Desde o começo sempre foi tudo sobre Deus. Desde muito antes de você conhecer essa pessoa que te abandonou, você deveria sempre ter colocado Deus em primeiro lugar. E você colocou. E Deus colocou essa pessoa do seu lado. E você deixou Deus de lado. E permitiu que essa pessoa ocupasse o lugar de Deus na sua vida. E aí Deus permitiu que essa pessoa saísse para que você se voltasse a Deus de novo. E você se voltando de novo para Deus, a reconciliação com Deus. E quando você se reconcilia com Deus, você sabe que não existe nenhuma outra pessoa, somente aquela pessoa. Mas você não corre atrás dela. Sabe por quê? Porque você sabe que você foi alcançado por Deus, assim como ele ou ela será alcançado por Deus. Então você ora pelo teu cônjuge, ora pelos teus filhos, busca a Deus em verdade e Deus fará o milagre. Como Deus faz é com ele. Nunca é sobre mim, é sobre o Pai, é sobre Deus. Se Deus permitir que você ainda sofra para ajudar a tratar ele, é isso que Deus quer para você. Mas se Deus trouxer ele, e como acontece na maioria ele vem totalmente transformado, totalmente convertido, totalmente quebrado, sabe? O vaso quando ele vai para o oleiro e é moído e transformado. Então ele volta transformado. Por quê? Porque Deus não o levou. Ele não foi para a cidade dos Pérsios, não. Porque se tivesse ido estando em pecado, já era, né? Mas Deus teve misericórdia e permitiu ele ser quebrado em todo o seu orgulho, de todas as maneiras. E aí ele entende que ele tem que cuidar da família dele primeiro, para assim poder servir a Deus. Não adianta querer servir a Deus sem cuidar da família. Porque se não cuidar da família dele primeiro, ele negou a fé. E é pior do que qualquer ímpio. Então ele sabe para onde ele tem que voltar. Assim como você e eu aprendemos essa lição, Deus vai trabalhar lá. Então, o deixar ir é deixar Deus agir e cuidar aqui. Aqui precisa ser cuidado. E quando aqui estiver pronto, Deus fará um jeito que lá também fique pronto.
porque é dele, a obra é dele. E pode ser rapidão uma conversão, e pode ser demorado uma conversão. Mas quem dá o tempo é ele, porque ele sabe como está aqui. Então, restaurações que acontecem no desespero antes da restauração pessoal minha e do outro, geralmente não dão certo. Em nenhum caso dá certo. Ah, houve a restauração, faz aquele bafafá, mas não teve mudança de verdade. Vai separar de novo pelos mesmos motivos que separou a primeira vez. E não vai andar. Aí, na maioria dos casos, vem o segundo deserto, o famoso segundo deserto. E aí acontece que a pessoa encurtou o caminho, porque ele sabe como terminou o primeiro deserto, como teve a restauração, então ele sabe que agora é põe a Deus em primeiro lugar, não afastar de Deus, porque o segundo deserto só vem quando você afastou de Deus, desviou de Deus. Ah, ele voltou, teve a restauração, agora não preciso mais servir a Deus, vou viver minha vida. Começa a beber, começa a fumar, começa a se prostituir de novo, quem prostituir, começa tudo de novo, começa a gastar demais, quem gastava demais. Então tudo volta de novo. E aí separa de novo. Então, quando a restauração acontece sem ter a transformação primeiro, vai separar de novo. Só que aí você já sabe o caminho e pode ser mais rápido a volta. Entendeu? Mas a gente sempre prioriza, quando voltar, não ter que quebrar de novo, porque é muito humilhante. É muito humilhante de novo quebrar o vaso, levar para o oleiro, moer, transformar de novo. É doído. Então a segunda vez vem muito quebrantado. Mas vem humilde. Vem humilde. Vem numa humildade que você pensa, da onde que surgiu toda essa humildade? Mas volta. Mas nunca abandone a Deus. Porque o teu casamento sempre terá que ser na dependência de Deus. Desde o começo foi assim. Abriu brecha, o mal entrou. Então não abra brecha, não permita brecha. Mas o hábito, né, o poder do hábito, dos paradigmas, dos costumes. Então, tem aquele negócio que quando você habituou a fazer coisa errada durante o período de separação, tem aquela tendência a permitir um errozinho e abre uma brecha. Então, os hábitos errados têm que morrer todos. A santidade, a integridade, o manter o celular desbloqueado, um saber tudo do outro, tem que existir. Tá? O narcisista surgiu por causa eu vou falar aqui no meio do, porque acontece muito em divórcio que surgiu um narcisista no meio do caminho. Mas o narcisista surgiu porque você o endeusou, porque ele permitiu ser endeusado. Então o orgulho dele precisa ser quebrado. Por isso que o deixar ir é tão fundamental. Por quê? Porque o narcisista só vai ser completamente tratado sozinho, entre ele e Deus. Entre ele e Deus, tá? Porque ali existiram feridas de infância, existiram vários lugares que não foram preenchidos. Ele nunca soube colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, ele sempre foi ele em primeiro lugar. E sempre funcionou do jeito dele, tanto é que você permitiu muita coisa errada dentro do casamento. E então ele ficou tão forte que criou esse narcisista cruel. Mas as restaurações de narcisistas, quase todas, as restaurações de casamento são narcisistas quebrados completamente, que voltam pianinho, que querem distância e têm nojo daquilo que eram e faziam. Que narcisista é cruel. É o que eu digo, porque eu já convivi com narcisista, divorciado, é cheio de paradigmas negativos. Ele tem a esposa como a inimiga número 1 a ser destruída. Manipulador ao extremo. Então, o narcisista é um divorciado
que teve uma esposa, um esposo que endeusou. Então ele se sente Deus de tudo e de todos. E ali Deus quebra. Quebra que volta humilde. Mas ele tem que voltar lá nas raízes e quebrar a mãe dele, o pai dele, que endeusaram ele, que fizeram ele ser o menininho, que era tudo do jeito que o menininho queria. A menininha geralmente é homens, né? Então, terminando aqui, falei sobre o narcisista e agora na minha felicidade, eu agradeço pelo meu público que me assiste, que sempre de novo eu tenho algum retorno, graças a Deus, isso me motiva muito. Me motiva muito porque quando você dá, você recebe. Então tudo que eu faço por você eu recebo 10 vezes mais. Então tudo que você faz por mim, você quer retribuir 10 vezes mais. Então nada é em vão. Nada é em vão. Porque o universo é cheio de ouvidos. Que Deus vos abençoe agora e sempre. Recebo essa palavra em nome de Jesus e principalmente, sinta-se amada. Busque o amor. O amor, ele sara multidões de pecados, de doenças, de enfermidades. É ele que restaura, é só o amor que restaura.